Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, essa semana eu assistindo a uma palavra do pastor Luciano Subirá e ele falou algo muito interessante. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras de Deus. Isso me chamou a atenção porque eu me recordei de minha mãe, enquanto viva, né? Minha mãe era obreira da casa de Deus e o meu pai, ele não era obreiro. E minha mãe ficava sempre falando que ele teria que ser um obreiro da casa de Deus. O meu pai ele trabalhava à noite e quando ele saía do seu trabalho por volta das 6 horas, ele passava na igreja e ali ele fazia toda aquela arrumação de abertura da igreja, varria o salão, varria a entrada da igreja, preparava até mesmo o café da manhã do pastor e ali ele assistia ao culto e depois ele ia para casa. E minha mãe vendo isso, ela dizia que ele tinha que ser obreiro, né? E certa vez eu vendo que o meu pai, aquilo incomodava meu pai, aquela cobrança da minha mãe sobre ele, e eu chamei tanto ela quanto ele e falei: mãe, olha só, a senhora prefere um homem de Deus salvo ou a senhora prefere um obreiro amaldiçoado? Ela: eu prefiro a salvação, um homem de Deus salvo. Eu falei: então deixe meu pai ele fazer a obra de Deus da forma que ele faz. A pessoa não faz a obra de Deus somente sendo obreiro. O obreiro é uma unção, a pessoa quando ela se disponibiliza a ser obreiro, né? E ela ali recebe a unção de obreiro, ela tem outras demandas. Muitas das vezes a pessoa quando vê alguém se dedicando a algum trabalho na igreja, ela logo quer que aquela pessoa ela seja um obreiro. Mas muitos fazem a obra de Deus sem ser obreiros e fazem com excelência, fazem com muito bom grado de coração e ganham almas, povoam os céus. As pessoas elas confundem as coisas. O templo do Senhor, o templo de Deus, ele é dividido entre pórtico, átrio e altar. Muitos vão servir no pórtico, muitos vão servir no átrio e outros vão servir no altar. E cada um vai servir da melhor forma onde estiver. Uns vão ser membros que vão fazer a obra de Deus. Outros serão obreiros que vão exercer com excelência a obra de Deus. E outros serão pastores que também vão fazer com excelência a obra de Deus. Então, a pessoa, ela às vezes ela quer assumir uma demanda que ela não está preparada para aquilo. Quando algum obreiro ou quando alguma pessoa ela vem para mim e diz assim: Sandro, tem alguma coisa para fazer aí? Tem algum trabalho? E eu digo: olha, para servo sempre tem serviço. Porque a obra de Deus é assim. Ela tem trabalho para o membro, ela tem trabalho para o obreiro, ela tem trabalho para o pastor. Basta você ser servo, não necessariamente obreiro da casa de Deus. O obreiro tem outras demandas. E eu falava com a minha mãe, quando meu pai, enquanto ele é membro, ele faz essas coisas como membro e ele se sente agradado e ele ganha almas e ele dá testemunho. Talvez quando ele for obreiro, ele sendo obreiro, ele talvez não vá dar esse resultado, porque ele funciona muito bem como membro, fazendo esses trabalhos. Como obreiro, talvez ele não vá suportar a cobrança que existe quando a pessoa ela é obreira, a demanda que existe. Porque o obreiro, às vezes a pessoa pensa que é só a parte prática. Não, o obreiro, ele tem a sua parte espiritual, em excesso, pesado. Pessoas que procuram o obreiro para uma oração, pessoas que procuram o obreiro para um aconselhamento. E se o obreiro ele não estiver ali, revestido do Espírito Santo, com uma unção de obreiro, com uma palavra, ele talvez ele se envolva no problema da pessoa. Ao invés de solucionar, de levar uma solução para a pessoa, ele leva mais peso para a pessoa. Porque o obreiro ele também é um ser humano, ele também é uma ovelha da casa. Ele passa pelos mesmos problemas que o membro talvez vá procurar ele para que seja solucionado, para que dê uma direção, para que faça uma oração por aquele problema que o membro está passando. Ele talvez muitas das vezes está passando por isso também. Então,
Se você não é obreiro, isso não quer dizer que você não é salvo. Ser obreiro não quer dizer ser salvo. Ser obreiro é eu estou aqui para servir. A palavra de Deus, ela diz no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, como relembrando aquilo que o pastor Luciano Subirá, eu ouvi ele falando essa semana, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Ou seja, não é o que você faz que te faz ser salvo, mas pelo fato de você ser salvo, você faz as obras de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, seja como membro, seja como obreiro, seja como pastor, faça a obra de Deus. Pregue a palavra, testemunhe, ganhe almas para o reino, seja no pórtico, na entrada, seja no átrio, no meio, ou seja no altar. Que você seja um instrumento de Deus aqui nessa terra, que você faça a obra de Deus. Sandro, eu não sou obreiro, faça a obra de Deus. Eu não sou pastor, faça a obra de Deus. Ganhe almas, dê testemunho, seja referência de Cristo aqui nessa terra. Meu amigo, fique na paz, que Deus abençoe a todos.